Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live comigo. Hoje receberei uma convidada super especial, que é a cantora Carla Visi, da banda Cheiro de Amor. Lembram? Quem não se lembra, né? Vamos aguardar aqui o pessoal chegando na live. E vou aguardar a Carla chegar daqui a pouquinho para a gente conversar sobre espiritualidade. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Oi, Carol. Boa noite. Meu pessoal chegando aí para a live. Olá, Camila. Tudo bem? Vamos ver aqui. Vamos lá, gente. Oi, Camila. Tudo bom? Vou chamar o pessoal aqui. Chamando o pessoal aqui também. Vamos aguardando para a chegada da nossa convidada. Oi, Nancy, tudo bem? Boa noite. Oi, Alana, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá, gente. Daqui a pouco ela tá chegando aí. Vamos lá. Tudo bem, Nancy? Tudo ótimo. Isso aí. Chamar o pessoal aí. O pessoal tá chegando. Vamos lá. Larissa, tudo bem? Liciana, também chegando aí para mais uma live. Vamos lá. Oi, Carla. Carla já chegou aqui. Espera aí um pouquinho, Carla. Oi. Oi, Carla. Olá, meu amor! Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus, tudo Que ótimo. maravilha. Muito bom te ver aqui, estar comigo nessa live. Fiquei muito feliz com o seu Sim, aceite. o prazer é nosso. Quer dizer, se bem que a gente vai compartilhar.
esse prazer com Vamos. toda a galera que vier Com acompanhar a gente, certeza. né? Isso aí. Venham participar. Eu só queria já começar essa live Hum. apenas com um pedido de oração, né? De reverência, de carinho para um poeta, compositor e professor de português, dedicado à educação lá na Bahia, Jorge Portugal, que desencarnou Ah, ontem sim. lá em Salvador. Quer dizer, eu estou em Portugal, né, mas desde ontem, porque eu acabei uma reunião com o projeto Eco Women, e é interessante porque assim que eu saí da live, eu recebi essa notícia. Era uma reunião via Google Meet, e aí comecei a receber várias Entendi, pessoas me mandando. entendi. Jorge faleceu, Jorge faleceu. Jorge Portugal é um dos compositores eu lembro da massa da mandioca, mãe, da massa que ganhou Ah, um festival de MPB, não me lembro o ano exatamente, não sei se foi aham. 81. Bem, eu não sou muito Não boa de lembro da datas, data. mas eu me lembro muito bem, Uhum. né? Mas a gente descobre e a galera também está inteirada, Ah, principalmente o pessoal da Bahia, porque estamos todos. isso. Deu uma travadinha aí. Deu uma travada. Peraí. Voltou? Sarinha, você está usando o Tá, Wi-Fi? agora voltou. Melhorou? É isso, é porque às vezes aqui fica computador, celular, um celular Você dois. tá, Então, você joia, fala tá de bom. Lisboa. Falo de Lisboa e lá em Salvador estamos todos assim tocados com essa partida, é natural, né? Com Assim, certeza. a Aham. gente ainda não lida bem com a Sim. morte, com essa passagem, mas independente de religiões, de crenças e é claro, é sempre uma partida, é como se fosse alguém ir para outro país, ir para outro planeta, né? Claro. Há um certo distanciamento, né, Sim. físico, o físico fica, mas, né, claro, aquele fluido, aquela essência, aquela figura que nós convivíamos, parte para outra dimensão e isso é sempre difícil. Então, eu queria pedir a todos vocês, principalmente os baianos que conhecem e conheceram Jorge Portugal, que fizessem essa oração, essa vibração de Vamos. luz, que ele chegue onde quer que a gente ache que ele chegue, né? Que ele esteja amparado, que ele esteja assim, acolhido, se sentindo assim, sabe, principalmente com o carinho de todo o povo baiano, porque, sem dúvida, ele foi um secretário de Agora cultura na voltou. Bahia e, Agora voltou a imagem. ok, o Jorge Portugal foi secretário de Cultura na Bahia e, independente dessa posição como Sim. um agente da cultura, ele sempre foi um professor dedicado ao português, à língua portuguesa, e assim fazia com que qualquer aluno, qualquer estudante que passasse por ele se apaixonasse pelo nosso idioma, pela poesia, pela música, Sim. pela Com certeza. literatura. Então isso é uma contribuição magnífica e para a gente assim vai fazer falta que outros professores como ele apareçam, né, na Bahia e Também em sou outros pontos professor do também. Brasil Sei para como é fazer que com é essa que importância de. É, a sua imagem tá que travando a sua pena. imagem. Alô? Agora voltando. Voltou. Dando umas É travadinhas assim. incrível isso. Tem fases, tem épocas que fica mais difícil. E ultimamente eu acho que eu estou tendo uma dificuldadezinha É, aqui na conexão. Vou ver, porque também tantas pessoas fazendo live, tudo, e as é, lives mais cedo, porque aqui no caso são 22 horas, aqui são né? 18. Então eu faço muitas vezes às 19,
horas no Brasil, às 23 aqui, eu acho que já dá uma, sei lá, é como se estivesse desafogando Entendi. o sistema. Eu não sei como é que acontece isso, eu não entendo muito dessa tecnologia 4G, 5G, Wi-Fi, Tem etc. algumas Mas só sei que a interferências, gente... pode ter algumas interferências também no dia, né, da conexão, mas a gente vai tentando, né? Vai fazendo. Não, vamos tentando, não, nós vamos Nós seguir vamos fazendo. adiante. Nada, ninguém desiste aqui de Aí, ó, absolutamente minha amiga, nada, porque desafios da tecnologia. Minha amiga Alessandra está aí na live também. Isso. pois é, desafios e conquistas, porque graças à tecnologia eu estou aqui em Claro. Lisboa, né? E você aí no Brasil, e nós É. estamos aqui Eu com tô perto da e Bahia, tá? pessoas Tô perto da Bahia. Tô no pois, Espírito Santo. pois é, e vários, pois é, Espírito Santo é coladinho, Coladinho. e pessoas do Brasil inteiro e Brasil até de outros inteiro, de outras lugares, né, do partes do mundo planeta, também. Isso aí. estão Isso aí. aqui conectados com a gente. Então, graças à tecnologia, desafios e conquistas. Exato. O importante é a gente saber lidar com tudo Com isso, né? certeza. Então, Com tá tudo certeza. certo. Então, Carla, te apresentar assim, o pessoal te conhece, mas de repente, né, não tá Não, lembrando direito. apresentar com a visão com a sua visão. Então, apresento a vocês Carla Vise, cantora, ambientalista, jornalista, mestrando agora também, né? Terminando seu mestrado, né, Carla? Integrante da Ai, com fé banda em aí Deus. Cheiro de Amor, quem não se lembra, dos anos 90. Eu mesmo já cantei, dancei muito, tá? Já fui no seu show, inclusive, no Espírito Santo, no final dos anos 90. E depois também, quando você estava grávida. Quando você estava grávida, eu fui também. Isso mesmo, 2006. Fui isso também. mesmo, Sally. Eu fiz o carnaval de 2006 inteiro, Então, né, com Sarinha na barriga. Foi isso mesmo. Sara exatamente. nasceu em maio e eu fiz o Não me carnaval com esqueço ela lá disso. comigo na barriga, no Espírito Fui lá em Santo. São Isso Mateus, mesmo. Guriri, São Mateus. Ai, delícia. Fiz 4 shows grávidas. Então, Grávidas é ótimo, né? Grávida. 4 shows em 4 lugares no isso Espírito aí. Santo. Grávida da Sara. Sara agora está com 14 anos. Ai, que Muito maravilha, muito legal, que legal. Tá lembrança vendo? boa. E nosso tema de hoje, né, assim, não vai ser propriamente falar de música, mas sim da espiritualidade. Eu sei que você gosta muito desse tema Pois é. também, né? Boa noite, E eu pessoal que já está comecei até chegando. apelando para a galera para a E espiritualidade. Eu acho que já já comecei no começou bem clima. no clima. Boa noite pro Cláudio aí, Natinho, todo mundo chegando aí, Carla Linda, o pessoal tá chegando. Então, assim, Carla, para a gente começar a falar assim, qual a importância da espiritualidade em sua vida? Se puder falar assim, você pode até tentar dar uma simplificada, que eu sei que é um tema vasto, né, que a gente pode, né, adentrar por vários campos dela, mas assim, qual a importância para a sua vida, Olha em só, específico? eu vou tentar ser sucinta, coisa que às vezes Não, eu mas não pode consigo, falar, aqui principalmente quando se trata de a temas live é tão sua. abrangentes. A questão é que a espiritualidade, eu acho que é uma busca de cada um, é uma busca individual, né? Sim, E quando a gente fala de espiritualidade, não significa necessariamente religiosidade, exato. né? Então, assim, eu desde muito nova eu tive contato com o espiritismo, né? O espiritismo de Kardec, né? Que há muitos espiritualistas e há várias linhas que trabalham com espíritos, com manifestações, com mediunidade, porque a mediunidade sempre existiu, não surgiu com Kardec há 160 anos atrás, Sim, mas essa questão da organização, da codificação, de toda uma dinâmica, né, um roteiro e uma orientação surgiu muito com a codificação, com os livros de Allan Kardec, que ele diz até que essa doutrina não é religião, é uma doutrina filosófica, isso. científica e de cunho religioso, e que é a doutrina dos espíritos, que ele não criou nada, simplesmente através de perguntas e respostas, ele organizou as informações que esses espíritos estavam trazendo dessa realidade que existe, que não tem nada de sobrenatural, Sim, que é essa dimensão
né, espiritual, que é apenas um estágio diferente, um estágio diferenciado que nós, seres inteligentes, conscientes, vivenciamos, né? Ou na carne, ou no corpo E, físico, encarnado, ou após a morte, na outra dimensão, enquanto apenas, né, normalmente ainda com perispírito, uhum. mas apenas aquela essência, aquela inteligência, né? Bem, não vou dar palestra espírita, porque adoro também, né? Mas, assim, o espiritismo, eu comecei no espiritismo porque minha mãe realmente era uma médium ostensiva e Ah, frequentava legal. um centro espírita, inclusive, assim, era um centro muito humilde. Quem era o presidente do centro espírita era Irmão Couto, até hoje eu lembro dele. E esse centro espírita, ele ficava num bequinho, numa casa muito, Pequeno. muito rústica, né, nos Barris, no centro da cidade de Sim. Salvador. E eu achava estranho como é que aquilo ali acontecia. Olha só, eu pequena, viu? 6, 7 anos, a gente tinha que ir. É diferente Sei. hoje. Hoje os centros são bem É. organizados, tem a criançada que fica com a evangelização Uhum. infantil, tem o pessoal da palestra. A mediunidade acontece normalmente com um grupo já mais preparado, tarimbado, que já está acostumado com a fenomenologia. Mas naquela época não tinha muito disso, não. E minha mãe, como uma criança pequena, sem ter ninguém para Ah, deixar, eu ia com ela desde criança e via aquela sim. confusão. Gente, é confusão mesmo. Eu acho que em outras religiões tem até esse tipo de manifestação. Então, tinha a galera médium que recebia uns espíritos bravos, o pessoal fazia Nossa. barulho e gritava, não sei o quê. E minha mãe ali sempre firme, muito doutrinando, muita vidência, que ela era uma vidente incrível, Uhum. e trabalhando ali no centro espírita. Só que minha mãe, ela era uma figura muito rebelde, né? E assim, ela teve alguns problemas. Você vê que tem muita relação. A minha espiritualidade tem uma relação muito forte com a minha mãe, Sim. que já desencarnou. Uhum. Mas eu devo muito a ela essa Com iniciação certeza. toda, Uhum. porque ela que me passava os livros, ela que me compartilhava as coisas. Eu, desde Foi pequena, o fazendo ponto evangelho no inicial, lar né? em casa. Partiu daí. Uhum. E assim, a espiritualidade, para ela, em um determinado momento, se desvinculou do espiritismo, porque ela começou a estudar outras filosofias. E achando que o pessoal do espiritismo era muito fechado, muito Uhum. careta, ela começou a se desligar. Poxa, eles não aceitam banhos de folhas, eles não Ah, ah, aceitam, assim, sabe, assim, as filosofias orientais. E olha que hoje nós falamos de chakra, falamos, energização, da né? Você vê aura. como é uma É. questão, exatamente, é uma questão apenas de Isso, adaptação, de temos, atualização, de percepção também. também. Até o ufologia hoje, né, que a gente vê Marta Medeiros falando e recebe uma extraterrestre, você vê tudo isso vai Sim, as mudando. orbes, né? Naquela época, duvido, né? Com a Federação Espírita super careta, e minha mãe fazia muitos cursos e tudo, era super dedicada. Né? E aí ela foi fazer reiki, foi fazer fraternidade branca, então ela Ah, começou a conhecer outras filosofias e tudo isso ela compartilhava comigo. reiki é fantástico. Eu Então a sou minha mestre de reiki, é muito espiritualidade. bom. Eu sou Hã? mestre de reiki, é Pois muito bom. é, Se ela, é, abre, ela né, um era, ela campo, era. uma visão assim, Ela, eu, macro eu das tenho, ela tem coisas. É, uma. Pois é, Alexandre, ela tinha um certificado de reiki, de aplicar reiki, entendeu? Ela fez toda a bacana. formação de Uhum. reiki. E tinha a questão da fraternidade de Branca, Saint Isso, os Germain, mestres né? Tinha também a ascensionados, coisa. né, os arcanjos, Elohim. Pois é, tá vendo? Você entende de tudo, tá vendo? Ela também adorava tudo isso. E ela também trabalhou com uma turma que trabalhava, que cultuava, desenvolvia, despertava o sagrado feminino Ah, também. também. Uhum. Eu me esqueci o nome. Mas, assim, tudo isso ela ia descobrindo, correndo atrás, porque por ter essa mediunidade muito aflorada, então ela Aham, tinha muita facilidade de acessar essas informações e os fenômenos também. que advinham Uhum. dessas experiências. Né? Então, quer dizer, uma aplicação de reiki com minha mãe, então ela via cores, via tudo que Sim, estava acontecendo. tem Né? isso E, assim, mesmo. inclusive, Dependendo da né? Isso e aplicação, tem, tem. Você consegue ver, né? Consegue e até tem sentir o outro lá, que tá lá.
a dor do outro. Pois é, então quer dizer, é porque é tudo energia, a Tudo verdade é essa, energia, né, isso. galera? Hoje a gente sabe, quando falam de partícula de Do mundo Deus, né, que quântico, aí né? muita gente questiona, pois é, a física quântica não tem nada, olha, não tem nada de Não, sobrenatural. com Isso é que é certeza. importante, porque a pessoa pensa assim, ah, é física quântica, mas é física ou é real? Pois é, porque é essa Sempre união que nós existiu. precisamos É, chegar. Exatamente. A gente precisa dessa isso, compreensão só, porque isso sempre aconteceu. sempre. Então, diante de um controle dessas informações espirituais, esse controle aconteceu principalmente a partir da Igreja Católica, que, né, É, que se apoderou de todas as informações que vieram desse grande ser, né, desse ser bastante evoluído e iluminado que foi Jesus Cristo, que passou pelo orbe terrestre. Então, o controle dessas informações também, né, com influências dos preconceitos da época. Por exemplo, eu outro dia fiz uma palestra sobre ecofeminismo ah, e o universo feminino, assim, eu falei, na verdade, do sagrado feminino a partir do planeta Terra, que é a minha área, que eu sim. adoro, né? Gaia, teoria de Gaia, Aham. Pachamama, etc. Só que eu trouxe a mulher, a presença da mulher no espiritismo. Só que nesse processo eu cheguei no cristianismo, né? E, por exemplo, quando você se depara com as religiões neopentecostais, que não gostam nem de citar o nome de Maria, É, então você fica isso. chocado, Infelizmente tem isso. É, né? Porque o próprio Jesus Cristo, ele o tempo inteiro, ele valorizou muito a mulher e tratou as mulheres com muito respeito, com sim. muita, sabe, com muito carinho. Então, quer dizer, a mulher adúltera, a própria Madalena, Maria de Hum, Magdala, como falam, a própria mãe do Jesus, que tem um papel crucial, primeiro dar a vida a esse ser, né? Um desafio absurdo trazer essa figura iluminada para está aqui dando outra referência para uma humanidade ainda muito rústica, muito, cheio de né, preconceito, diria, né? E de exato, perseguições, né? Sem bastante, sentido, né? Porque deveria se não, abrir, né? Para aceitar. e essas perseguições continuaram, inclusive em nome de Jesus, o que é mais louco, né? Com O que é mais certeza, louco. Lu. E as doutrinas e as filosofias orientais, as religiões orientais, eu cheguei a fazer uma pesquisa sobre isso no âmbito da ecologia, porque depois todas as religiões passaram a se dedicar para essa abordagem ecológica, principalmente a católica, Uhum. a partir de São Francisco, que é o santo, né, da ecologia, etc. Então eu fiz também uma pesquisa e desenvolvi uma palestra sobre isso, espiritualidade e Ah, ecologia. bacana. E, quando a gente começa a perceber é que muito dessa manipulação da informação e deturpação vem da imperfeição humana mesmo, das Sim. limitações que nós temos em determinados Das crenças momentos. Por exemplo, se a limitantes, gente né? Dos conceitos que foram colocados para a gente, né? Desde a infância e que ficam lá, e essa né? questão E essa questão do feminino ser bastante Repressão, reprimido, isso é algo repressão. histórico. Uhum. É histórico, Submissão da porque tanto que as mulher, né? mulheres, as mulheres sempre foram muito sensíveis, eram as curandeiras, Isso. eram as que rezavam, né, os meninos, eram as que tinham intuição mais As aflorada, bruxas uma certa também, né? sensibilidade. As É, bruxas, exatamente, queimaram muitas na fogueira, muito. só por terem uma determinada marca, um Isso. sinal que eles achavam que era ameaçador. Então, quer dizer, todo o poder é ameaçador, mas esse era um poder que transcendia o físico. Uhum. Então, como esses homens, né, dentro desse conceito machista, né, É. então, assim, eles reprimiam bastante esse sagrado feminino. E nas filosofias orientais, que eu não conheço muito, mas há, assim, várias coisas também retrógradas, como, por exemplo, na Índia, a política das castas Ah, mesmo, né? sim. A imobilidade social. Quer dizer, você nasceu em casta Vai ter que inferior, ficar você lá não pode sair até. daquela casta, porque é seu karma, ou É, dharma, karma e dharma. Né? Pois é. Então, quer dizer, são coisas que precisam ser evoluir, revistas, né? né? É. Uhum. E o que acontece é que eu acho que nós temos um potencial incrível. O Brasil, especificamente, é um país que
pela sua resultante mestiça, tem um potencial incrível para poder ter uma compreensão, aceitação, É muito respeito, diversificado, né? Tanto a vivência. cultura quanto a questão histórica, traços de, né, as religiões, né, que foram sendo colocadas e disseminadas ao longo do A, tempo, né? Criadas e recortadas. a mitologia indígena, a mitologia Sim, africana e o cristianismo, né, que é a base, são os três povos principais, eles por si só já dão um potencial incrível de fé, sabe, de transformação, de com energia, certeza. de manipulação de vibrações, tanto que o Brasil ele tem realmente uma energia muito peculiar. É. E aí depois chegando outros povos e outros conhecimentos também, né? Eu acredito que nós temos assim um poder incrível se nós entendermos que acima de qualquer coisa, a riqueza e a beleza estão na Com diversidade. certeza. E que cada filosofia dessa, cada doutrina, cada religião tem aspectos muito interessantes, muito positivos. A gente vai, analisa, observa, vê o que pode agregar e o que Sim, não é mais cada uma necessário. tem Por seu exemplo, espaço, né? Tem suas características, peculiaridades não, mas falo assim até para a gente entender, estudar, também. É, absorver, que é bom, sabe, que é útil aprender pra com gente, elas. né? Por exemplo, a mitologia africana, né, no Sim, caso, né, os mitos dos orixás, eles são belíssimos, mas obviamente, como toda mitologia, como a romana, a grega, são seres que refletem um pouco as imperfeições sim. humanas, né? Então tem ciúme, tem vaidade, tem, né? Então quer Pecados, né? dizer, e lidam também isso, e lidam também com energias muito mais próximas. Mas, em compensação, tem ligação também com as forças da natureza, o que é muito importante. Então, assim, quando a gente fala, eu estou participando, tentando colaborar de alguma maneira, mesmo de longe, para uma reserva de Mata Atlântica, um resquíciozinho de Mata Atlântica que tem em Salvador, chamado Vale Encantado. E esse Vale Encantado ele tem um valor espiritual Uhum. para as religiões de matriz africana. Então, essa relação de respeito com as águas, com, né, poxa, aqui tem um rio, aqui tem árvores centenárias. Então, quer dizer, sabe, então, isso tudo tem uma força também, né, de energia e espiritualidade gigantesca. As águas do mar, as águas do rio. Então, o que que acontece? Eu acho que tudo isso é importante. Agora, por exemplo, aí muita gente, mas sim, mas eles sacrificam animais. Por exemplo, eu sou natureba, Uhum. não como carne vermelha há Sim. mais de 35 Aham. anos, né? Então, assim, eu, obviamente, que para mim é péssimo É. imaginar assim, um sacrifício de um bode, de uma galinha, seja o que for. Eu acho que essa parte a gente já pode evoluir um Aham. pouquinho, entendeu? Assim, continua com todo esse ritual belíssimo em torno das forças da natureza e dos orixás que são maravilhosos, inclusive os da rua, os exus, sabe, os espíritos que fazem parte dessa dinâmica mais próxima da matéria, com todo respeito e reverência, porque eu acho isso magnífico. Mas já, né, começa sutilizando essas energias para que eles também possam evoluir, né? Porque a humanidade toda está evoluindo. É uma Sempre lei, é o estamos em progresso. evolução, né? Aprendendo cada vez Exato. mais e nos abrindo também para novas possibilidades, né, Carla? É, Uhum. e a questão, por exemplo, Pois é, uma pergunta, tá vendo? Olha como deu assunto. deu assunto, você falou até de uma outra pergunta que eu ia te fazer, que eu ia te perguntar sobre a questão da doutrina espírita, né? Pois é. Como que foi, como que apareceu? Você já contou a história, né, desde da infância. Mas só que depois minha mãe se Aham. afastou e eu também me afastei do espiritismo, voltei depois que ela já tinha Ó, o pessoal desenganado. gostando aqui, ó, E adorando o seu aí, conceito, Carla, meu amigo Cláudio. O Roberto falou essas crenças limitantes é que paralisa o ser humano. É isso aí. A minha amiga Alessandra, crenças limitantes. O pessoal dando boa noite aí. É é, isso aí, gente. boa noite, meus amores. E, É interessante a gente começar a pensar a partir de um prisma diferente. Eu tenho muito cuidado, apesar de já ter acessado algumas informações, né? uhum, Alguns conhecimentos, e isso já ajuda a gente a ter uma visão mais alargada do mundo. Mas quando a gente fala ser humano, somos todos nós, claro. certo?
Nós convivemos, nós compartilhamos o momento do planeta, que é o momento adequado para o nosso processo evolutivo. Eu sempre falo isso, assim, a gente reencarna, né, no caso como nós, espíritas falando, na família que precisamos, no país que necessitamos, na condição social que nos ajuda a aprender. Inclusive é isso, todo esse contexto. Hoje teve um acidente muito grave, não sei aonde, alguém mandou, no grupo, inclusive, do centro que eu frequentava em Salvador. Aí veio assim, que esse 2020 já podia encerrar Já agora, podia só que não acabar, né? adianta encerrar o Não, mas 2020. não é bem assim, Podia né? acabar. Não, porque não adianta, É. porque o que a gente tiver que passar para aprender, a gente vai Temos ter que que, passar. Seja temos que 2020, caminhar, encerrar o 2021, ciclo, depois começar outro, né? E caminhando, né? Caminhando. as transformações necessárias precisam ser Sim, não tem como realizadas. você parar e brecar uma coisa Transformações. que está em andamento, né? Para a humanidade. Exato. E transformações que precisam vir de dentro. É uma frase que eu uso sempre do Gandhi e que eu acredito piamente. Nós somos a mudança que queremos no Isso. mundo. Então, qualquer olhar de crítica, de julgamento, ele é um olhar que não é amoroso. Tem que partir Então, da assim, gente, né? a partir do momento em que você começa a perceber o outro, eu não sei se foi ontem, foi numa dessas lives aí, eu falei que quando eu tive câncer, Uhum. não sei se você vai perguntar sobre isso, mas assim, eu fui fazendo um retorno, aproveitei o momento para, poxa, será que tenho mágoas? Será que eu estou alimentando Tem três ainda, anos sabe, isso, esse né? tipo de... Mais ou menos. 3 Tem anos, 3 anos, Eu que eu estou acompanhei. alimentando energias que terminam, né, se tornando doença, Sim. né? A raiva, a mágoa, o rancor, a É o vingança, o emocional, é o que ódio. você guarda, isso vai somatizando, né, no Exato. seu corpo. Isso se transforma em Sim, doenças, né? Claro, sim. tem essas doenças que são desenvolvidas nesta vida e tem outras que você precisa vivenciar E por ter débitos passados. Isso na minha visão, certo? Todo mundo já sabe que eu sou débitos espírita, a gente está falando de kármicos. É, espiritualidade, né? Então a gente já sabe que é lei de causa e isso. efeito. É uma lei muito interessante. Você, por exemplo, fuma bastante numa outra vida. Distor, então se mata. Vamos lá, vamos falar do suicídio, que é uma coisa importante e que é bom a gente falar, porque é para a gente tirar da ideia isso. Né? Porque eu acho, por exemplo, eu acho que a outra dimensão é bem melhor do que É, essa. Né? Que no mundo espiritual é bem mais legal do que aqui. Bem, eu acho. Mas eu não posso me matar, gente. Tá louco? claro. Porque sabe onde é que eu vou parar? Eu vou parar num Você lugar vai onde está um monte de interromper o gente seu ciclo, né? desorientada. Exatamente, porque não aproveitei essa oportunidade preciosa no Sim, meu processo evolutivo. Porque tem coisas que só vivenciamos, só evoluímos, só aprendemos na carne. Entende? passando por aquilo. Então, quer dizer, então, para vocês que estão aí em casa, que já estão, sei lá, muito tristes, a tristeza profunda, a depressão, procura ajuda. Liga para o É, Alexandre. Chama o pode me Alexandre, chamar. manda uma mensagem. Ele é É, terapeuta, pode chamar, porque ele tem tarimba para isso. Ou então, se quiser um papo engraçado, falar besteira comigo, pode me chamar também. Mas o fato é bem que a por gente aí. também ajuda. Mas o ideal é você procurar alguém Para te dar um que tenha mais suporte, para te preparo dar uma mesmo, como eu. levantada, né? Uma palavra amiga também conforta muito Exatamente. em alguns momentos, né? Uma palavra amiga. Exato, alguém que vocês É, confiem, porque o que acontece é o seguinte: a gente tem que vivenciar essa experiência e de cabeça com erguida, sabe? Com certeza. fé, com confiança, porque momentos difíceis todos nós temos, Problemas todos nós dificuldades temos, e nós aí passamos, não vai acabar, passamos. né? A diferença, que foi uma coisa que eu refleti muito nesse momento do câncer, é como você vai encarar o problema. Minha mãe, por exemplo, apesar de todo o conhecimento religioso, espiritual, filosófico, certo? Ela sofreu muito. Minha mãe morreu aos 52 anos e teve muita dificuldade em aceitar o câncer. Por quê? Não é uma crença limitante, não, é um preconceito mesmo. O câncer até hoje tem gente que nem Nem fala o fala o nome da nome, é. doença. Isso, verdade. E ela tinha muito receio de falar para as pessoas. Ela ficou boa parte do tratamento sem ninguém saber que ela estava com câncer, Aí, exceto eu e a minha avó. é. Então, quer dizer, e a não aceitação passou por vários estágios muito Uhum. difíceis e o tratamento dela não evoluiu bem, pelo contrário, e aí terminou
né? Já estava com metástase, as coisas evoluíram muito mal, assim, a questão da doença evoluiu bastante, e ela terminou chegando a óbito. Agora, o que que acontece? Quando eu descobri que estava com câncer, eu disse, ó, vou fazer uma história diferente. A primeira coisa que eu fiz foi mandar um vídeo para toda a família e falar para umas amigas que eu tenho, né, ali Sim. que minha filha estudava no colégio, e eu tinha umas amigas que eram mães de alunos, e aí eu falei logo com elas, assim, aí caiu a lágrima, assim, menina, deu a biópsia, deu câncer, poxa, eu nunca imaginei, mas... Aí chorei com aquela lágrima, mas menina, me deram uma força, aí eu falei logo, e falei com a família, eu disse, não, a história vai ser diferente, Isso. o desfecho será outro, e eu preciso de vocês, pensamento positivo, que vocês Boas façam orações, se vibrações, acreditam em orações, orações, as pra melhores cima. vibrações, exatamente. Porque eu vou vencer. Isso. Eu falei, eu vou A vencer. Eu vou começar determinação, uma né, de batalha querer agora e a vou vencer essa vitória, né? batalha. A vitória. Exato. E assim, todo o processo, eu já tinha voltado para o centro, já tinha bastante, mas já tinha muito tempo, já tinha muitos anos já retornado ao centro. Também tive muito apoio espiritual, fiz o tratamento E você paralelo, estava em né, no Portugal já ou você físico. estava no Brasil? Não, não, eu vim para Portugal em Ah, 2018, tá. um ano Sim, sim. depois. Agora, só que em 2017 eu descobri, em maio eu fiz a cirurgia, descobri em março, uma coisa assim, Aham. e fiz o tratamento até setembro. E enquanto eu fiz o tratamento físico, eu fiz o tratamento também na Casa do Caminho, eu fiz o tratamento Espiritual espiritual também lá, por com amparo, né? os médiums os médiuns lá em Sussuarana, lá na Casa do Caminho, que aí fazia cirurgias semanais, Uhum. tanto por orientação de um médico espírito, um espírito de um médico, o doutor Eusébio, que disse, olha, você não pode parar de fazer o tratamento espiritual enquanto eles não derem alta. Então, Ah, e foi incrível, porque eu não falei para ninguém. aham. Eu fui fazendo a químio, rádio, todas as etapas. Quando eu terminei a rádio, a última sessão, na sexta-feira que eu fui, aí fizeram a cirurgia, que é uma cirurgia, né, gente, que não é física, né? Sim. O médico, a médica, porque eu também não desenvolvi muita conversa, fez assim, você está de alta. Assim mesmo, Maravilha. pronto. Olha, incrível. É assim, É, uma coisa muito legal. E realmente me deu muito suporte, porque era o que eles é o que te falavam. dá Você força, né? pode já ter Para retirado continuar. você já Sim, pode ter retirado o uhum, tumor do físico, sim. mas ainda falta o perispírito. Você precisa tratar o perispírito. E assim foi. E a causa, eu terminei acessando, o motivo por ter tido. Quer dizer, a gente tem uma permissão às vezes, né? E dependendo do nosso esclarecimento, preparo, aí a gente tem outras informações além do que está aí as claras. Sim, Num determinado momento, um repórter, ela é até uma drag. Veio me fazer, porque, claro, veio logo um monte Ai, começaram a me ligar de várias TVs. O sim, sensacionalismo é, jornalístico, adoro essas coisas. adoro. E aí eu respondendo para ela, eu disse, para mim está sendo ótimo. Ela olhou, ótimo. Eu disse, é um processo de regeneração perispiritual, é uma oportunidade maravilhosa de eu me renovar, de eu me curar O pessoal até olhou completamente, assim, da né? forma mais Como, né? ela vai abrir um olhão, né? Poxa, ela Como diz, achar isso uma entendeu? Tem coisa uma cura boa, mais né? é uma cura Ah, profunda. Eu tenho certeza que isso vai me tornar assim, uma mulher mais forte e vai me proporcionar uma vida mais plena. E aí é que vem essa questão de Portugal. Nunca pensei em morar fora do Brasil. E eu tinha assim planos de estudar sim. a música popular para a educação ambiental, Aham. ligar esses pontos todos, né, meu amor à natureza, o jornalismo e a música, sei lá, mais tarde, depois dos E o que te 55, levou 60 aí para anos, eu me Portugal, dediquei a assim? isso. Pois é, menino, eu primeiro comecei, fiz um projeto de Sim. pesquisa, levei para a UFBA, eu Aham. falo isso sempre, mas é verdade. Eu levei para o IAC, para o Instituto Humanidades, Artes e Sim. Cultura. Só que aí o projeto ele passou na primeira fase, mas não passou na Hum, segunda. É aquelas coisas de seleção, você sei, sabe como é que sei. é. Me falaram, aí o que alguém me falou, né, um amigo meu, que eu chamo de Zé Carlos, que também já faz parte lá do grupo e tudo, a Marilda Sim. Santana, que é professora de IAC, disse, provavelmente, Carlinha, não tem ninguém com essa linha de pesquisa por lá.
Aí eu fiquei naquela, assim, né? Inclusive, eu sugeri um orientador que não faz parte do IAC. Ah, Depois eu encontrei com ele, que são os foi meu professor de desencontros comunicação. da universidade, né? É, eu muito longe, eu fora da faculdade há muito Aham, tempo, né? Que eu fui do FACOM, da Faculdade de Comunicação, e o IAC ele tem um vínculo muito forte com a Faculdade de Comunicação. sim. Tanto que um dos meus orientadores eu encontrei no caminho, assim, lá na faculdade, na UFBA, lá no Canela, um Belino Brasil, grande conhecedor de cinema brasileiro e de cultura também, né, de produção cultural e tudo. Aí o Belino fez, não, Carlinhos, escreve alguma coisa, bota aqui, volta Uhum, para cá, volta pra gente. Eu naquela ideia, pô, claro, né, pô, vou juntar tudo, né, comunicação social, aham, ecologia e música, sim. né? Aí fui toda alegre e mandei o projeto para lá. A canção da natureza e a natureza da canção. Hum. Toda feliz. Aí mandei lá, botei como orientador Monclar Valverde, que é um amor. Amor não, ele é um professor brabo, retado, mas é um amigo. Sei. Eu adoro ele. Ele e a Renatinha, que é a esposa dele. Ah, Renatinha foi minha colega, inclusive, de turma, do mesmo ano, de aham, 89. Mas o Monclar, assim, foi uma figura muito, muito especial para mim, porque eu tive com ele disciplinas que me despertaram uhum, muito para esse universo da música como mensagem, que é a estética da comunicação. E sim. qual foi o outro? Ou foi semiótica? No Uhum, semiótica foi com Wilson Gomes. Bem, em síntese, botei o Monclar lá, aí depois eu falei com o Monclar disse, eu não estou na Facom, não estou no IAC, eu estou em filosofia, Carla, você nunca ia ser aprovada lá, tererê. Houve esse desencontro em 2017. ah, Olha que louco. Isso era final de 2016, início de 2017. Não fui aprovada. Em março eu descobri que estou com sim. câncer. Olha as coisas, olha a coisa. Ia ser uma Quase ao confusão, mesmo né? tempo, né? Se eu tivesse começado lá o É, processo, eu ia com certeza ter que interromper, não ia sim. conseguir levar adiante Tudo tem seu nada. momento, né? Então, Que a gente sempre. exato, tudo. Assim como a mesma coisa aconteceu. Eu saí do cheiro no ano 2000, Sim. em julho. Em 2001, final de 2000, 2001, no início de 2001, minha mãe descobriu que estava com câncer. Hum, Se eu continuasse na banda, apesar dos desencontros, das sim. confusões que Era aconteceram muita lá, viagem, muito que show, Márcio né? E entrou, aí. era muito É, show, exatamente. Eu era funcionária da banda. Eu estava à disposição do é, trabalho da banda 24 horas. Então, não teria aquela disponibilidade, nem a flexibilidade de dizer, não, poxa, eu vou evitar os fazer horários, show, os em dias, tal né? época, tal. Você está Sim, entendendo? Então, eu estava mais disponível para ela. Então, eu vivenciei de 2001 até 2003, quando ela desencarnou, todo o processo do sim. tratamento. Então, tudo tem Tudo esse... porque às tem o vezes a seu gente não porquê, consegue... né? Tem o seu motivo de A ser. gente, a gente É, a gente vai olhando assim, às vezes, né, tudo de uma maneira muito limitada, e até hoje eu sempre paro. Quando eu não entendo alguma situação, eu paro. Eu adoro meditar, faço yoga desde bastante 97, tempo. que também tem a ver com a Sim. espiritualidade. Eu fazia yoga para subir no trio elétrico, para Ah, enraizar. Claro, postura da árvore, tem que enraizar, conectar com o centro do universo, a fonte criadora de tudo que há, e subir no trio. Ali são muitas influências, sim. são muitas informações. Então, tudo que eu fazia ali era ser um instrumento de Deus. Se é o caso, né? Um instrumento divino, minha voz está a serviço do povo. Minha voz está a serviço de uma força Com maior. certeza. Então, vai sacudir, vai É isso aí. abalar. Quando meu amor passar, explode o coração. É muita emoção É. no ar, manipulando energias, E, sabe, desfazendo brigas, fazendo com que, de alguma maneira, aquela pessoa ali, né, eu enquanto um elemento de ondas, né, porque eu ficava numa posição muito sim, privilegiada, todos ali me seguindo, tá bem na né, 4 frente, mil ali, conduzindo o pessoas, processo, né? conduzindo A massa. um monte de pessoas, exatamente. Então, que eu faça isso com a devida responsabilidade. Eu, por exemplo, não gosto de Sim, xingamentos, não gosto de. Não falo, realmente não falo. Não dá, sabe? Primeiro porque eu respeito, eu admiro muito o idioma, né? A língua sim. portuguesa é muito rica para eu fazer com que use simplesmente xingamentos no lugar de um vocabulário É, tão não combina rico muito, né? que o idioma nos oferece. Então, assim, então todo o meu processo ali em cima era meio diferente. E a minha vontade sempre de ser uma boa
assim, uma boa referência para eles, assim, com relação à bebida, com relação à camisinha, Hum, quando eu pude fazer o trabalho para os catadores de lata, né, o alerta, sim. para respeitar o trabalho dos catadores de lata no ano 2000. Então, todo o meu objetivo sempre era ser um veículo de informação, um veículo de luz, um De veículo de união amor, das pessoas, né? um instrumento para proporcionar algo bom diante de toda Com aquela certeza. confusão que é o carnaval. Então, assim, eu me sinto super feliz. Assim, Mas, foram 4 anos e meio extremamente intensos, onde, assim, eu viro e mexo, muita me mandam energia, muita coisa boa ali, né? Aquele show. me mandam vídeos demais de vários programas de TV, Pessoal, sabe? guarda Assim, e manda. e aí eu escuto, eu disse, poxa, não, mas É, apesar da pouca idade e pouca experiência, porque a gente também é imatura, é, né? Eu entrei com 25, 26 anos, saí de lá aos 30. sim. Mas devido talvez essa formação religiosa, um embasamento também Tudo isso ajuda, cultural né? muito Contribui, razoável, assim, tá? E eu acho que tudo contribui. contribui, viu, É um gente? somatório, né? Por isso que eu falo muito para as pessoas, muita gente manda mensagem, eu quero fazer sucesso, eu quero fazer música, eu quero ser compositor, eu quero isso, gente. Se você quer ser algo, né, É, se instrua, faça seu background, né? Faça seu alicerce, com informação, isso. com conhecimento, com boa escuta. Eu Tem uma levei minha paradinha aí, infância né? Peraí. inteira. Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. A paradinha, dinha, 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 dinha. A paradinha, dinha. A paradinha. A paradinha. Então, assim, eu sempre falo, vocês têm que construir uma carreira, vocês podem construir uma carreira, uma história, com alicerces, Sim. sabe, consistente. Conhecer o idioma, ler bons livros, ler poesia, para você criar músicas belas, né? Assim, ter conhecimento de harmonia. Você tá parado ainda ou você Não, tá me agora eu ouvindo? tô. Deu Ah, sim, eu uma. fiquei com medo. Eu disse, eu vou ouvir você ficou quieta assim, eu disse, shh, perdi Alexandre Não, novamente. não. Volta, Alexandre. Eu tô aqui ainda, tô aqui. Tô aqui. Massa, Ah, massa, massa. E eu adoro essa oportunidade, assim. ah, Eu falo, minha filha ri muito, né? Porque eu aceito a maioria dos convites de live. Eu acho que a maravilha. maioria esmagadora. E aí minha filha fala, minha mãe, você não sabe dizer não. Realmente eu tenho dificuldade em dizer não. Isso é um É um exercício exercício. que eu tenho que fazer. Mas o mais interessante, assim, é porque cada pessoa, por exemplo, o seu universo é outro. Eu conversei com José Carlos, um cientista Sim. sábado, que trabalha em pesquisa na área Uhum. oncológica, para exames, para É outra detectar e temática, tratamento, que né? eu Na acredito. verdade. Pois Né? é! Então, para mim, é uma oportunidade de É, aprender, de compartilhar. compartilhar a minha Sim. experiência. Então, assim, eu amo assim poder Tem uma conversar com pergunta pessoas aqui, diferentes. Carla, que olha só. Sim, claro. Ó, tem uma dúvida. A grande maçã. No outro plano, guardamos nossas A memórias grande ou maçã tudo é é um dos meus apagado? meninos. Gostaria de continuar sendo eu. Tá perguntando se a gente guarda memórias no outro plano, né? Ou se é tudo apagado. Bem, a gente chama no Uhum. espiritismo que há uma amnésia providencial. É assim que os espíritos falam. Vou lhe explicar por quê, meu amor. Que de repente a gente tem encontros necessários para a gente reconciliar, para a gente apagar desafetos, né, desentendimentos Sim. passados. Aí às vezes você tem a oportunidade, é só um chute, né, que É. isso acontece, mas cada encarnação é pessoal e intransferível. Mas acontece, por exemplo, de você reencarnar no ventre de uma mulher que um dia lhe abortou. Ah, Ou então de você reencarnar filho de um homem que pode ter sido seu inimigo, é. né?
sabe, Pode um inimigo, acontecer. assim, alguém que você duelou. Uhum. Que antigamente tinha duelo, né? Tinha Guerra. guerra, tinha muita violência, né? Havia muito mais. Ainda É. há, mas havia muito mais. E era institucional, você duelava e era autorizado, por Uhum. exemplo, né? Então, quer dizer, aí você reencarna como uma pessoa que era seu desafeto. E aí você diz assim, poxa, mas essa oportunidade, e aí, cara, não vai dar errado? Não, não vai dar errado. O que que acontece? Porque você, enquanto espírito criança, você termina despertando naquele pai que um dia foi seu inimigo, o amor de pai, né? Um amor que é único, Sim. né? Uma criança, depende dele. Às vezes isso não É. resolve. Mas o ideal, na verdade, é que aquela pendência seja resolvida nessa Sim. encarnação. E é por isso que Jesus fala: reconcilia-te com seu inimigo enquanto está a Ah, caminho. caminho. Então, quer dizer, você reencontra seus desafetos, às vezes na sua família, às vezes entre pessoas que você conhece no seu trabalho, e às vezes assim, tanto, olha, veja se vocês não passaram já por isso. Você olha uma pessoa assim, você diz, xixi, não fui com a cara daquela Não bateu criatura, energia, não né? tô, não bateu energia, né? Às vezes é realmente aquela coisa, não bate energia porque tem, de repente, é ali que tem uma faísca É. que precisa, né, apagar a Ah, faísca e ficar uma luz belíssima. Que aí, muitas vezes, assim, é um desentendimento que acontece muito, até hoje. Você vê que uma pessoa... Quantas pessoas estão inimigas por questões políticas hoje no Brasil? infelizmente, né? Que ela não tem o menor Não fundamento. tem. Às vezes, amigos de décadas. Aí Mas é porque um pensa de uma forma, outro pensa de outra, e aí, ó, desentende, acaba a acabou, amizade. cada um na sua, né? Isso isso é uma Bobeira bobeira. tremenda. Então, por É. exemplo, olha, uma besteira como essa, imagine no passado, um ciúme, assim, uma questão assim, por exemplo, de você e um amigo estarem interessados numa mesma mulher, Uhum. assim, aí pronto, aí morrem os dois. Aí daqui a pouco vocês se encontram, quer dizer, morrem inimigos. É. Aí se encontram em algum lugar e são super amigos, têm super afinidade, mas por causa de um desentendimento bobo. E aí você encontra aquela pessoa, reencontra, porque o universo é assim. A gente pensa que é um Matrix, e eu acho sim. Mas é um Matrix do bem, porque o universo conspira o tempo todo a nosso Sim. favor. E aí você encontra aquela pessoa. E aí você está no mesmo ambiente de trabalho e acha estranho e tarará. Aí acontece uma situação que vocês têm que trabalhar juntos. Ai, vou ter que aguentar esse cara. Aí É. começa a trabalhar, aí daqui a pouco começa a ver, pô, esse cara pô, é tão legal, velho. Olha quanta afinidade É. dele, gosta do mesmo grupo de rock, ou ele gosta do mesmo tipo de comida, ou gosta de culinária, ou gosta de, sei lá, né, de Aham. teatro. Pô, e começa a ver. Aí você diz, poxa, o cara é legal. Pronto, ó, resolvida uma Faz pendência. sentido É isso. assim que acontece o tempo inteiro, meus É amores. isso aí. E a gente tem que aproveitar. Por isso, ó, vocês todos. Ai, Carlinha, não perdoa não sei quem. Minha tia me tratou assim. Gente, olhe, para com calma, respira fundo. Uma das primeiras atitudes, se vocês tiverem alguma religião, é fazer uma oração. Uhum. Se não tem oração, Mentalize, mentalizar aquela né? pessoa desfazendo aquela confusão, sabe? Muitas mães falam assim, poxa, meu filho me trata mal, não me respeita, porque às vezes o atrito fica grave mesmo, e o filho tem aquela rejeição. Poxa, é muito forte, viu, gente? São situações muito fortes, e chegam muitas dessas situações no centro espírita. E aí o que acontece? Aí você recebe, claro, os irmãos espirituais normalmente nos orientam, mas assim, todo o trabalho que a gente faz é para desatar esses nós, sabe? Porque o ideal mesmo é a gente deixar o amor É, prevalecer, acho que né? o amor é a O base amor de é tudo tudo. mesmo, né? As relações Amor cura humanas. tudo. O amor transforma. O amor, ele eleva, sabe? É a força mais Com poderosa do certeza. mundo, sabe? E é aquela história que falam, né? Em vez de criar muros, vamos construir pontes, Isso. né? Vamos E foi unir, né? assim, com muito amor que eu vim atrás desse sonho. Em Portugal, mandei o meu projeto foi Que aprovado bom, aqui, que você né? tinha me perguntado sobre isso. E eu, Graças a assim, Deus. peguei Sarinha, conversei com ela, vamos lá, filha, você topa encarar essa aventura com sua mãe? Sim. Aí ela gritou lá dentro, Não, não, ela disse, sim, minha mãe, claro. Ela já conhecia Lisboa, a gente já tinha passeado por já aqui. acostumou? Eu disse, é um país que eu gosto.
Já se Hã? acostumou? Aí? Eu acho que já, viu? Eu acho que já. A gente sente muita É. saudade. Eu sinto Mas muita vocês, saudade. vocês Da vão, né, pro família, Brasil. dos amigos. É, Agora eu ia mas agora, né, no verão, esse verão daqui, sim. né? Pretendi. E eu queria comemorar meus 50 anos no Brasil, velho. Vou fazer 50 É, anos final do agora, dia mês, 31 né? de agosto. Final do Poxa, eu mês. estava muito afim, pois é, de celebrar cantando, É, fazendo um uma data show especial, né? solidário, que eu adoro, adoro. Mas não tem show, não tem É, nada. Eu estou aqui maquinando. Vou chamar uma amiga minha, Tássia Catarina, que é jornalista. Rafa Tumulto, que tem uma drag super legal, a Tânia Tumulto, Rafinha. Dai, que é minha fã-clube líder. ah, Não sei, eu estou pensando em fazer alguma vamos, coisa assim, vai reunir a arquitetando galera. aí. Vai arquitetando alguma coisa. A família Vise no É, dia 30, porque 30 é domingo. 31 é segunda-feira e segunda é sempre um dia é. jamais ruimzinho. Mas a gente podia fazer 30, porque aqui, por exemplo, daqui a pouco eu já estou no dia seguinte, né? Ah, é. Então, se a gente começar às Mais 19 cedo. horas, vai ser aqui às É. 23. Não, vai ser aqui às Ah, 23. sim. Então, Aí já vamos vira. celebrar, já terminar Virou. a Ah, live. Exatamente, já aqui dia 31. Então, já e começo a celebrar o meu meio século meio com século. meus meninos e minhas meninas. Eu estou assim, maquinando, assim, Ah, dá pensando numa certo. ideia para a gente se reunir. Você está convidado, viu, Ah, Alexandre? Eu obrigado, quero com todo mundo certeza. lá. Carla, Assim, para dar um infelizmente alô, está para fazer uma acabando o tempo. pergunta. Tá lá. Eu sei, eu falo demais. Não, mas, Eu falo mas foi um demais. prazer enorme ter você aqui comigo, com a gente aqui nessa live maravilhosa aqui, falando de Oh, espiritualidade, esses temas que são sempre importantes para a evolução do ser humano como um todo, né? sim, Não é importando muito a bom. religião de ninguém, cada um com a sua espiritualidade, né? O que manda é a nossa Sim. conexão com o eu superior, né? Que é o que é mais importante. E seguir com amor, né? Que eu acho que é o mais válido possível aí para que a gente possa diminuir essas guerras, né? Que existem aí, guerras entre aspas, né? Entre pessoas, entre famílias, na política, em todos os âmbitos, né? Porque, infelizmente, o mundo está É, os, estranho, assim, né? Caminhando assim. A gente, às vezes, para e pensa, né? Como que está complicado, mas a gente sempre enxerga uma luz no fim do túnel, né? Então, tem que sempre vai uhum. existir. Os conflitos fazem parte da Isso. trajetória porque são mecanismos do universo para a gente perceber o quanto ainda precisamos Vamos mudar, fazer certo? uma fotinha? Ah, claro. Já. Conseguiu? Agora, vamos lá. Aí. É, os Ó, um conflitos. minutinho. Um minutinho, então. Os conflitos existem, mas eles precisam ser vencidos. E esses conflitos começam nos nossos corações, certo? Essa é a primeira chamada. E a outra questão é a seguinte: espiritualidade é você descobrindo o seu divino, o divino em você, Com certeza. certo? Não Carla, importa a muito religião. obrigado pela E está presença. comprovado Ó, cientificamente que essa sintonia nos cura, pura sim, é certo? isso aí. E nos ajuda a Muito viver. obrigado, tá, Carla? Beijo. Gratidão, sempre. Tchau. Tchau.